Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Está chegando mais um Sem Edição com o Reinaldo Azevedo. São 21 horas e 16 minutos. Isso. Reinaldo, um pouquinho atrasado. Um pouquinho atrasado, Tudo bem? sem edição, sem controle, sem ar, sem luz, sem razão, como diria Castro Alves. Você já chegou poeta hoje. Cheguei poeta hoje. E aí, Silvio, como está? Reinaldo, a semana começa com um pronunciamento do presidente Michel Temer sobre ministros investigados na Lava Jato. O que ele disse? Que os ministros investigados serão afastados provisoriamente e, mais tarde, uma vez se tornarem réus, serão afastados definitivamente. Antes de você comentar, eu queria mostrar a fala do presidente Michel Temer. Vamos lá. Se houver denúncia, o que significa um conjunto de provas, eventualmente que possam conduzir ao seu acolhimento, o ministro que estiver denunciado será afastado provisoriamente. Ao depois, se acolhida a denúncia, e aí sim, a pessoa, no caso, o ministro se transforma em réu, e estou mencionando os casos da Lava Jato. Ele se transformando em réu, o afastamento é definitivo. Falei investigado, mas o termo correto é denunciado, Reinaldo. Exatamente. É isso que ele quis dizer, mas você sabe que a Força-Tarefa apresente denúncia contra o político. Mas você sabe que mesmo o Temer sendo um jurista, um constitucionalista no caso, né, ele até empregou uma palavra ali, eu diria com um excesso de rigor para o próprio governo, que nem está tão precisa. Quando ele diz, se o ministro for denunciado, isto é, se houver provas contundentes, atenção, aquilo que se apresenta numa denúncia ainda não é prova. Aquilo que se apresenta numa denúncia, como você sabe, ainda são assim, indícios mais consistentes, que não são provas, porque se fossem provas não pode mais ser inocentado, né? Então são indícios mais consistentes do que um simples pedido de abertura de inquérito. Então vamos lá, vamos botar ordem um pouco nessa coisa aí. Em primeiro lugar, o presidente está indo além daquilo que está na lei. Ele não precisa, nenhum ministro precisa ser afastado porque se torna réu. Isso não está em lugar nenhum. Isso não está na Constituição, isso não está na lei, não está em lugar nenhum. Com isso eu estou querendo dizer que ele está sendo bonzinho? Não, com isso eu estou dizendo que ele está sendo prudente. Ele faz muito bem. Eu já escrevi que ministro que é réu não pode continuar ministro. Portanto, a pessoa é ré, ela não pode continuar no ministério. Por que razão? Por algum impedimento legal? Não, por um constrangimento de natureza política. Ninguém mais vai dar bola para o ministro. Não é? Eu disparei aqui sem querer o meu celular, o programa é sem edição e o Reinaldo Azevedo apareceu falando no meu celular. Exatamente, olha, estou aí. Então, não tem como ficar. Agora, veja só, um ministro pode ser denunciado e o Supremo pode rejeitar essa denúncia. O Temer poderia dizer, olha, se o Supremo, então, eu no lugar dele, eu faria só a segunda parte. Você vai ser mais bonzinho que o presidente? Mais bonzinho não. Eu sou mais legalista nesse aspecto, que ele está sendo pressionado por essa fantasia do complô contra a Lava Jato, no meu entendimento, um troço que não existe, porque até agora ninguém apresentou nenhuma evidência disso. Muito bom. Eu afastaria se a denúncia fosse aceita. Aceitou a denúncia? Aí sim. Então, você afasta. Agora, a simples apresentação de denúncia, ainda não. Até porque isso pode dar confusão daqui a pouco. E se a Procuradoria, em vez de denunciar, pedir abertura de inquérito? Que é um estágio... É a menos, né? Anterior, inferior, vamos dizer exatamente. assim. Exatamente. E se o Rodrigo Janot falar assim, não, denúncia é muito, porque prova não tem. Mas tem aqui um indício, uma fumacinha. Vamos abrir um inquérito? O Supremo tem que autorizar. E aí, o ministro fica ou não fica? Eu não tenho dúvida de que, de imediato, diriam, gente, não vamos confundir denúncia, a abertura de inquérito com denúncia. Mas aí, né, querido, cai na rede, né, cai no bueiro do diabo.
E aí vai, tá vendo? Falou que ia demitir, agora não demite. Está mantendo, vira uma quizumba dos diabos. Acho que foi uma atitude prudencial do presidente, em razão. E aqui, enfim, fazer o quê? É até onde chego, até onde alcanço, até onde sei. Né? Do nada, que é a grande conspiração que estaria em marcha contra a Lava Jato, reunindo pessoas as mais... Aliás, numa das versões está por aí, até eu pertenço à conspiração contra a Lava Jato. Então, essa conspiração... Reinaldo, manda no MBL. Eu mando no MBL, mando não sei onde, mando no Temer, Olha, eu sou a pessoa mais poderosa do Brasil, cuidado comigo, viu? Cuidado comigo. Né? Então é o seguinte, estão na conspiração contra a Lava Jato o Temer, ele mesmo, claro, né? O Moreira Franco, claro, porque está sendo nomeado para só, segundo consta, conseguir o foro especial. O Eunício Oliveira, presidente do Senado. O Renan Calheiros, líder do PMDB. O Edson Lobão, né? A única coisa do Lobão que conspira contra a humanidade é aquela cor de cabelo. Né? O Edson Lobão também está conspirando contra a Lava Jato. Quem mais? O Gilmar Mendes, of course. Uhum. E eu, segundo alguns idiotas por aí, como eu sempre, segundo os mesmos idiotas, estou defendendo as posições do Gilmar Mendes, o que é mentira, que o Gilmar Mendes foi favorável à prisão depois da condenação em segunda instância. Possibilidade de prisão, diga-se. E eu, olha, fui contra. Sabe por quê? Porque a Constituição diz que não. Lamento. É Constituição ou não é? Dá para encarar um cara legalista ou nós vamos na da ilegalidade, da coxambração e do jeitinho? Bom, o Gilmar Mendes e, claro, eu. Bom, ok, perfeitamente. Estamos todos numa conspiração. Nem vou falar de mim, tá? O que é que o Temer pode fazer contra a Lava Jato? Eu gostaria que alguém me respondesse. Eu faço essa pergunta e ninguém responde. Me dá agonia. O que é que o Eunício Oliveira pode fazer contra a Lava Jato na presidência do Senado? O Deltan Dallagnol, que vive por aí espalhando, e ele sabe disso, né, Deltan? Que tem uma grande armação contra a Lava Jato e outros procuradores, Carlos Fernando. Por que eles não dizem? Olha, este ato aqui é contra a Lava Jato. Isso aqui é contra a Lava Jato. Esse conluio é contra a Lava Jato. Ou o Renan Calheiros, ou o Lobão, mesmo na presidência da CCJ, o que o Lobão... sim, eu esqueci de botar Alexandre Moraes. É isso que eu ia te perguntar. O Alexandre Moraes também está. Acho que no conjunto da obra eles vão dizer que o Alexandre foi colocado no Supremo para barrar, frear a Lava Jato. O que é espetacular, porque aí, assim, além de tudo, embute uma ignorância do funcionamento do processo que chega a ser assombrosa. Por quê? Senadores, deputados, todo mundo que der foro especial, exceção feita a presidentes de poderes, serão julgados pela turma. Pela segunda turma. E o Alexandre está indo para a primeira turma. Portanto, ele não participa de 99% das coisas do Petrolão. E aí sim, há um processo, as questões que forem remetidas ao pleno, aí ele é, por força de lei, o revisor. Portanto, de uma coisa ridícula, minúscula. Mas calma, esperem. Temer fez isso para botar lá alguém para controlar a Lava Jato, mas por que o Temer então não nomeou logo de cara o relator? Antes do sorteio, né? Antes do sorteio, se afinal de contas a lei lhe garante isso. Quer dizer que o cara se nega, desculpe, presidente, mas é um cara, esse cara sou eu, como o Roberto Carlos. Se o Roberto Carlos é o cara, por que o senhor não pode ser o cara, não é mesmo? Então tá. Quer dizer que o cara deixa de nomear o relator do processo do Petrolão para que não paire sobre o governo suspeita de tentativa de manipulação do resultado, e até recebeu os parabéns do Jânio de Freitas, colunista da Folha,
que nos acha todos golpistas, aqueles que defendemos o impeachment, mas parece que já percebeu que se arrependeu dos parabéns dados e agora entra também na teoria conspiratória. Então ele deixa de fazer alguma coisa que vai lhe conferir, que lhe conferiria se quisesse, que eu acho que ele ia nomear alguém independente, mas digamos, eu tenho a chance de nomear alguém para cuidar da Lava Jato, vou botar lá meu peixinho, meu cupincha, que vai fazer o que eu quero e vai fazer tão bem que vai parecer que não. Quer dizer, ele deixa de fazer isso, entrega o processo aberto, sem regra, para Carmen Lúcia, que decide soberanamente, eu brinquei como o Luís XIV do Supremo, decide, aliás, contra o regimento 2 vezes, quando homologou as delações do Odebrecht, sem ler, que ela não leu. Né? Acho que só a imprensa brasileira aplaudiria um ministro de uma Corte Suprema que despacha 77 delações sem ler. Eu duvido que alguma outra imprensa no mundo faça isso. No mundo. Porque, afinal de contas, somos todos contra a corrupção e agora somos Lava Jato. E se a Lava Jato diz que é, então por que é? A Lava Jato hoje é a única fonte da verdade. A Lava Jato fundou uma nova religião. A Lava Jato tem o novo Messias. E ninguém vai conseguir contestar. Ele entregou o processo aberto da Carmen Lúcia, faça o que a senhora quiser, nomeie quem a senhora quiser. E aí, acusado de tentar manipular a Lava Jato, que indica um ministro do Supremo, que as esquerdas não gostam, porque não gostam é da agenda dele, não gostam do perfil ideológico dele, não gostam do que ele pensa sobre determinados temas, que elas queriam ver contemplados. Então, o que você tem hoje... Atenção, eu acho muito engraçado, outro dia um babaca aí, especialmente essa turma de Bolsonaro, essa gente que se multiplica na política que nem craca, né? Aliás, esses filhos do Bolsonaro, ninguém conseguiu ter outra profissão na vida, virou todo mundo político. Hein? Vocês faziam o que antes? Tudo vivendo do vó do pai, um no Rio, outro em São Paulo. E um deles disse que eu manipulava MBL e não sei o quê, e aí me xingando, usa a expressão esquerdopata que eu criei. Imagina, esse coitado nem sabe do que ele está falando. Né? O que eu acho curioso é que vem essa gente, né, dizer assim, não, é preciso, porque a Lava Jato... Quem? Essa direita burra que está aí está sendo cavalgada pela esquerda. Direita chucra. Chucra. Aliás, eu escrevi chucro com CH, e aí deu um negócio, porque chucra com X. Não! Também pode ser com X, as duas grafias são certas. O preferível é com CH, porque é a palavra do hispano-americano e do quechua. Chucro, com CH. Depois no meu próprio blog, quem leu, corrigiu, fez a revisão, botou X. Não, mas quase não é. de civilizações pré-colombianas. Civilizações pré-colombianas. Se precisa, nós vamos para lá também. Então é o seguinte, esta direita chucra, desculpe a expressão burra, desinformada, está sendo cavalgada pela esquerda. É por isso que o seu Jânio de Freitas convoca neste domingo uma manifestação na coluna dele. Ele não convocou a manifestação na coluna dele, o Jânio? Jânio de Freitas. Aí sim, agora eu entro nos movimentos. Com todo respeito, graças a Deus, como eu realmente não mando em VPR, MBL e coisa nenhuma, eu posso, quando eu gosto do que eles fazem, aplaudir, quando eu não gosto, vaiar. E eu estou vaiando. Acho que é uma adesão preguiçosa a um certo clima das ruas, especialmente se deixam pautar 2 movimentos responsáveis por movimentecos de extrema-direita, boçais, que se apressam, vamos fazer movimento de rua. E aí assim, e um pouco são caudatários, isso é péssimo, Se as redes estão dizendo, então nós vamos. Como assim?
Então aí eu pego lá, a pauta que me chega é contra a impunidade. É? Contra a impunidade? A imprensa não gosta dessa pauta, as pessoas entortam o nariz. E eu, quanto mais elas entortam o nariz, mais eu endireito o meu. Contra a impunidade? Sérgio Machado ser condenado pelo Sérgio Moro a 2 anos e 3 meses de cadeia numa gaiola de ouro é um exemplo de punibilidade? Hein, senhores? Uma pergunta para o MBL, uma pergunta para o VPR. Vocês têm coragem de ir para a rua e dizer que isso é exemplo de que a punição está sendo aplicada? Essa turma toda que fez delação não vai pegar mais do que 3 anos de cadeia. Acho que é o caso do Sérgio Machado mesmo. Acho que esse é o tempo da pena 2 dele. anos e 3 meses, a dele é menor. E ele conseguiu mais ainda. Ele conseguiu livrar a cara dos 2 filhos. E sabe por quê? Porque como ele denunciou toda a cúpula por suposta conspiração, Jucá, Renan, Sarney, gravou. Ele produziu E áudio. atenção, e aquela gravação não tem nada. Aquilo vai cair. Que levou o Janot a pedir prisão preventiva dos senadores sem ter nem inquérito. Esse cara pega 2 anos e 3 meses, tendo confessado, se não me engano, o roubo dele foi de 100 milhões de dólares. O Barusco tá solto. 97 milhões de dólares ele devolveu. Devolveu e eu pergunto, devolveu tudo? Os procuradores, eles contaram tudo? O Barusco chegou lá como o Luan Santana, cantando, eu tô contando tudo, tô dizendo tudo. Foi isso? Contou tudo? Ah, você tem indícios de que não? Não. Eu só quero saber quem é que tá pagando o uísque e o charuto. Vai ficar quanto tempo na cadeia? A Cátia Rabelo, dona do Banco Rural, sócia, 17 anos de cana. O Salgado, diretor dela do banco, 16 anos de cana. Eu, 8 meses. Marcos Valério, 40. Já falei isso aqui semana passada. O Rogério Schecker, o Renan, o Kim, esse pessoal todo. Isso é exemplo de punibilidade? É essa a Lava Jato que nós vamos defender? Nós não, vocês. Eu não é. Até porque eu junto com, além de aumentar essa cana, ainda ia obrigar, dizer assim, faz parte das suas obrigações, você vai ter que vender o controle da sua empresa. Para não corromper mais e não ser mais tentado. Não, mantém o controle, fica 3 aninhos, tá livre. Enquanto isso, o processo político tudo devastado, não sobra porra de ninguém, acabou. E aí aparece um Ciro Gomes hoje, com aquela magnífica entrevista ao Estadão. Vamos lá. Quer um trecho dela? Vamos lá. Vamos lá. Bom, Ciro, como você disse, numa entrevista para o jornal Estado de São Paulo, né, para a coluna do Estadão, disse que seria um desserviço ao Brasil o Lula candidato. E a frase completa dele é a seguinte: o Lula ainda tem força para catalisar a favor e contra ele todo o processo eleitoral, o que seria lamentável tanto para o país quanto para ele, seria um desserviço, porque na melhor das hipóteses ele ganha, potencializando essa hostilidade mesquinha que vai agredir na porta do hospital a mulher dele que estava moribunda. E na resposta seguinte, Reinaldo, ele disse... E só uma coisa aí, fica parecendo que é hostil ao Lula, mas não é. Isso é uma proposta de aliança. Porque na sequência ele diz que se o Lula não for candidato, eu penso que ocorrerá um processo semelhante ao de 1989, ele está falando ali da fragmentação. E na sequência ele fala, eu sou um cara limpo, e fala que não esconde de ninguém o desejo de ser candidato a presidente. E portanto, será. Claro, vai depender do Lula, mas o mais interessante foi o que ele disse do Congresso. Temos aqui também. Atenção, meninos, porque eu sou velho, vocês são moços, né? Checker um pouco menos, outro um pouco mais, mas tudo mais moço que eu. É isso aí, esse clima no qual vocês estão entrando, pelo qual vocês estão se deixando conduzir, leva a isso aí, que ele falou do Congresso.
Isso é o seguinte, essa gente aí não é nada. Hoje o Congresso é fisiológico e corrupto. Você tem na linha de sucessão delatados Michel Temer, Eunício Oliveira, e aí ele continua dizendo, chega a ser vulgar e inacreditável como a maioria esmagadora dos senadores vota. Vamos fechar? Vamos fechar o Congresso? Porque não precisa de processo, como vocês podem ver. Não precisa. Ali está a voz da justiça. É o outro Lava Jato. Tem uma Lava Jato já e tem a Lava Jato Ciro Gomes. Que depois ele faz uma criticazinha à Lava Jato, mas é para puxar de novo o saco do PT. Uhum. Falando da prisão do Guido Mantega, que de resto foi ilegal mesmo. Exatamente. Né? Foi ilegal mesmo, eu falei isso à época aqui. Né? Então, assim, fechar o Congresso. Não, o Ciro não vai fechar o Congresso. Não, mas vai ser... Alê? Né? Isso é contra a democracia. Nós estamos dando 2, 3 anos de cadeia para um bando de vagabundos, de canalhas, que assaltaram o país. Ah, você é contra a delação premiada? Não, não sou contra a delação premiada. Agora, delação premiada com pena de 3 anos, eu sou. De 2 anos, sou. Que aí não é pena. Aí é prêmio. Aí o crime compensa. E se cria a farsa de que é no Supremo que se assa a pizza. O Supremo que condena pessoas a 40 anos? Que porra é essa? E bom mesmo é o Sérgio Moro que condena 2 anos e 3 meses? E no caso do Sérgio Machado, desde que ele fale o que se quer que fale? Olha para onde as coisas estão sendo conduzidas. De sorte, candidato a presidente da República. Ciro, pensando essas maravilhas que pensa. Né? Que depois dá uma política... Não, você tá com o cacete que ele deu na política econômica? Quer ver? Ó que cara legal. Ó que cara legal. Nesse momento, o Brasil está proibido de crescer individualmente. As 300 maiores empresas de capital aberto não geraram caixa sequer para pagar as suas dívidas. Isso. Digamos, ok, isso é verdade, tá bom? Tá. Agora ele faz política de juro real. Juntando, vê se é esse trecho que você queria, juntando com o colapso de estados e municípios, especialmente os estados centrais, você tem hoje 1,6% do PIB de investimento. Isso não é possível. O resto é wishful thinking, que ele diz, né? O pensamento ilusório. Não está aí o trecho. Não, tem um trecho que ele fala que a inflação, que o juro, a taxa de juros está 13%, a inflação está 4%. Que nem é o número, está errado, né? A inflação aqui se vai chegar. E que, portanto, com juro real desse tamanho, é tudo para banqueira, tudo... De novo, o fantasma... Quer dizer, você pega uma política monetária bem sucedida desse começo do governo Temer, que baixou a inflação, que está contribuindo para tanto, dá um cacete nela em nome de sei lá o que ele quer fazer. Então, é Ciro Gomes... Atenção, Schecker, Renan, Kim, etc. Ciro. Lula? Não se sabe, vamos ver. Quem sabe até lá, né? O Moro tem mandado prender o Lula já. Quem mais? Marina? Pegue a última pesquisa da Datafolha para saber qual é o ânimo do eleitorado. E mais, um clima com o qual esse protesto condescende e que este processo endossa de que todo mundo é safado igualmente. A exclusividade que o PT tinha do Petrolão se perdeu. A Lava Jato fez o desserviço de dizer que todo mundo é igual. E eu vou dizer uma coisa, não é. Tem ladrão em todos os lugares. Claro que tem. Claro que tem ladrão em todos os lugares. Tem de punir, tem de punir. Tem de prender? Tem de prender. Aliás, com penas, Sérgio Moro, acima de 3 anos. Agora, assalto ao Estado de Direito só um partido fez. Tentativa de submeter a República ao tacão de um partido, aí foi só o PT que fez. Eu tenho tomado pancada, porque tenho defendido, tem gente que quer fazer blaga, defende o Estado de Direito. Sim, defendo o Estado de Direito, eu sou um liberal. Eu sou da direita liberal.
não é? Eu não sou da extrema-direita, burra, cretina. Não tenho nenhum laivo fascistoide e defendo a legalidade. Né? E me nego, não sou conduzido por entes de razão que se criam, de repente, esses entes abstratos, que vêm me dizer o que eu devo pensar. Se tem conspiração, diga onde está. Eu quero saber. Mostrem. Mostrem. O Gilmar Mendes dizer que é preciso repensar em algum momento as prisões preventivas é uma prova de conspiração? Ou como disse Fernando Gabeira, um homem inteligente, na coluna no Globo de hoje, Gilmar Mendes, não sei o quê, querendo soltar Eduardo... O que soltar Eduardo Cunha, Gabeira? Porra, Gabeira. Gente idiota, quando fala bobagem, ok, não se espera outra coisa de idiota. Agora, de uma pessoa informada, não. Vai se informar para saber direito que não é isso. Agora, ok, vamos para isso, vamos lá. Se vocês acham que é assim que vai, eu acho que não vai. Acho péssimo. Não digam que não avisei, pelo menos. Né? Reinaldo, dá tempo de falar sobre mais um assunto. São 21 horas e 42, quase 43 minutos. Sim. Muito bem, um assunto que movimentou aí o final de semana e, obviamente, esta segunda-feira foi a decisão do juiz, vou pegar o nome dele, Ilmar Castelo Branco Filho, ele é da 21ª Vara Civil de Brasília, impedindo o jornal Folha de São Paulo de publicar informações sobre ali o que seria uma tentativa de chantagem de um hacker contra a primeira-dama Marcela Temer. O jornal Folha de São Paulo está chamando de censura. Mas ali a questão é, o ponto central, que naqueles diálogos teria a frase do hacker dizendo que tinha informações para jogar o governo Temer, o presidente Temer, na lama. Queria que você comentasse. Olha, vamos lá. Várias coisas. Primeiro, é censura? Não, não é censura. A Folha está chamando de censura, ok? Eu não acho que seja censura, por uma razão. A lei protege também o direito à intimidade. E certamente a Folha não é contra que se proteja o direito à intimidade. Existe legislação para isso, portanto a decisão não é absurda. E não é atrabiliária neste sentido. Você não tem o código e você vai mesmo assim, você impõe um troço que ao arrepio da lei. Então, não é. 2, não gosto da decisão do juiz. Porque sim, afinal de contas, existe aí a dimensão do interesse público. Né? 3, acho que o governo, acho que, enfim, as pessoas que orientaram, né, essa ação para impedir a publicação de coisas a respeito, erraram. Erraram porque passa a impressão de que existe alguma coisa a esconder. E até onde sei... O advogado é subchefe da Casa Civil. É? O advogado que entrou, né, com o pedido, o nome dele é Gustavo do Vale Rocha. Isso. Ele é subchefe de assuntos jurídicos da Casa Pois Civil. Né? Há ali uma certa mistura. Né? Claro que há. Claro que há. E até onde sei, não há nada a esconder da intimidade. Um vagabundo escrever numa invasão de qualquer natureza, de qualquer meio que seja, olha, eu posso te destruir, né? Posso destruir o governo Temer. As informações que me chegaram, eu posso estar desinformado e a gente pode descobrir outra coisa. As informações que me chegaram é de que não tinha nada, né? Mas isso alimenta uma outra coisa que a extrema-direita babaca vinha pregando junto com o pessoal de esquerda, como é que é? Que o Alexandre de Moraes só teria sido nomeado porque, na verdade, foi ele que comandou essa investigação, que não foi, né? E aí ele teria chantageado o Temer, hein? Inclusive, com assim, é o seguinte, imagina. Né? Ou você nomeia então, assim, fica parecendo que tem alguma coisa de muito sério. Eu não quero... É claro que existe o aspecto familiar aí. É claro que eu entendo, e eu acho que a Folha não pode se negar a debater este assunto, quando um hacker faz um troço desse, que é criminoso, e quando se publica aquilo que é fruto do crime dele, é ou não debatível
a perspectiva de que você pode estar ajudando o criminoso. Eu acho que é. Ainda assim, eu tomaria a decisão de publicar. Ainda assim, eu acho que a presidência não deveria ter entrado nessa. Porque o que se perde com esse debate sobre censura é muito mais do que se ganha. Na verdade, não se ganha nada. E essa atitude, em vez de ganhar, ela também é um jogo de perde-perde, porque alimenta a suspeita de que há algo grave lá. E até onde se sabe, não há. Não há. E se a gravidade dissesse respeito só a uma questão pessoal, evidentemente, não haveria, assim, não haveria por que nem se defender a publicação. Então, acho assim uma crônica de erros do começo ao fim. Do começo ao fim. Né? Agora, só acho que precisa tomar cuidado quando chama, é censura, estão querendo censurar. A minha posição, evidentemente, não é coincidente com essa. Tá claro? Ou fiquei muito em cima do muro? Não fiquei claro, não, né? É um bom debate. Não fiquei não, né? Estou dizendo, publicaria... E é um bom debate, né? Publicaria, não entraria na justiça sendo governo, não acho que seja censura e não acho que a gente deva simplesmente fazer isso assim sem nem pensar. Eu acho que há debates que precisam ser feitos a respeito de privacidade. Eu, por exemplo, eu vi uma coisa, aliás, na própria Folha, fotografar o WhatsApp do ministro conversando com a sua mulher. Sim, ministro Alexandre. Do ministro Alexandre Moraes. Isso é de interesse... Se você falar, não, mas isso é de interesse público. Mas peraí. Isso para mim tem cara de ser uma espécie de escuta. Ah, não, ele estava com o telefone em ambiente público. Sim, ele estava com o telefone em ambiente público, não era para você estar fotografando. Sem autorização judicial. Então, não dá para não debater essas coisas. Não, tudo interesse público é a primeira coisa. Se é interesse público é a primeira coisa, a própria Folha não noticia sequestro. No que faz bem. Eu também não noticiaria. Entendeu? Não noticia. Porque é sabido que, nesse caso, essa informação é usada pelo bandido. Então não tem essa de que, assim, primeiro critério, publica-se depois. Não. Dá para debater algumas outras coisas junto. Né? No caso, em tela, eu teria publicado como Folha e enfrentado enfim, aquilo que estão enfrentando. Eu, como governo, não teria entrado na justiça. Não? Agora, em tudo isso tendo acontecido, acho que não dá simplesmente para dizer censura e pronto. Como diria o poeta Horácio, est modus in rebus. Há uma medida nas coisas, né? E é bom que a gente cuide das medidas, né? Aliás, o Bruno Tolentino, grande poeta, para encerrar, meu amigo querido, cuja morte nunca cessou de me entristecer, o Bruno dizia assim que a arte, ela não tem escrúpulo, ela tem de ter medida. Escrúpulo no seguinte sentido, né? Dentro do universo artístico você pode pensar qualquer tema. Agora, é preciso ter medida, é preciso ter rigor técnico. Né? Eu diria que o mesmo vale para a política. A gente pode pensar sem escrúpulo, sem fronteira. Agora, é preciso ter medida, ter disciplina. É isso. Reinaldo, 21h50. O programa acabou. Ficou bom, hein? Gostei. Obrigado, Reinaldo. Até segunda-feira. Tá, até mais. Tchau. O Sem Edição fica por aqui. Daqui a pouco tem o reprise desse programa lá no blog do Reinaldo Azevedo. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.